Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Primeira Pedro 1, versículo 13. Sei que não está muito familiarizado lá no finzinho. Bem lá no finzinho. Bem pequenininha a carta, mas muito rica. Vou ler aqui. Portanto, estejais com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas, coloquem a esperança, toda a esperança, na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não deixem mudar desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 1 de Pedro 1, no verso 13 e 14. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Gostaria já de agradecer esse convite. O pastor Kleber me chamou de erudito. Eu não sei nem o que é isso. Aí você já vê o grau que a gente está falando aqui. E para mim é sempre um prazer, muito gostoso sentir a presença de Deus, chorar na presença de Deus. E é muito legal que parece que Deus, quando vai trabalhar, e Ele trabalha cada um de uma forma, né? Muito interessante isso. Porque eu estava ali, eu estava chorando igual criança, né? Quase soluçando. E parece que Deus pega no seu coração, começa a apertar, assim, sabe essa sensação? E você chora na presença do Pai, e se derrama na presença dEle, é extraordinário. E essa é a multiforme graça de Deus trabalhar. Ele faz uns chorar, outros prestar mais atenção, alguns até sentir um certo consolo. E graças a Deus, porque eu já sinto Deus aqui. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. E Ele disse que aonde estariam aí 2 ou 3 reunidos no nome dEle, com certeza Ele estaria. Então Ele está no meio de nós, com certeza. Não é verdade? Eu já sinto a presença de Deus de verdade. Metamorfose é o tema, é o que me deram aí. Muito legal a série. E fui pesquisando desde que o pastor me incumbiu dessa responsabilidade de trazer a palavra. Fui tentar entender um pouco mais a etimologia da palavra, o que significa isso, o que de fato a Bíblia fala sobre essa questão. E o que ficou claro para mim é que é bem parecido com a metanoia. Metamorfose é bem parecido com a metanoia. A metanoia de Romanos 12, né? Você já deve estar careca de tanto saber que Romanos 12, ali fica claro a metanoia. Mas a metamorfose é mais ou menos uma mudança de forma. Mudança de forma, essa é a etimologia da palavra. Mudança de forma. E pelo que eu vi aqui, mudando ambientes, e é interessante que primeiro, para mudar ambiente, você precisa ser mudado. Não tem como mudar o ambiente se você não for mudado. E eu escolhi aqui, assim, espero inspirado em Deus, de escolher a primeira carta de Pedro e entender um pouco mais o que Pedro fala. Para entender isso, a gente tem que entender que ano que foi escrito isso aí, 62 a 64 depois de Cristo. A época de um cara muito legalzinho, muito bonzinho, o imperador Nero, um cara que pôs fogo em Roma e fez um alvoroço todo. Ele perseguia muito os cristãos, gostava muito de brincar com os cristãos, jogava os cristãos, né, na arena para ser comido por leões, só como diversão, para você ver como é que o cara era bonzinho, né? Então, os cristãos estavam sendo muito perseguidos naquela época. Então, havia uma grande perseguição com relação aos cristãos. E Pedro, nessa época, ele estava preso em Roma. E aí há uma questão que é interessante, porque Paulo também foi preso em Roma.
mas um não cita o outro. E aqui que está o link, que é muito interessante. Alguns vão dizer o seguinte, que quando Paulo foi solto, ele foi fazer a sua 4ª viagem missionária, Pedro tomou o lugar dele na prisão. Foi mais ou menos isso. Ficou mais ou menos 2, 3 anos ali, enquanto Paulo fazia a viagem missionária dele, Pedro vai e entra ali. Por isso que não há citação de Pedro, né, com relação a Paulo, e nem de Paulo com relação a Pedro. Porque seria ruim, né? Os dois estão ali no mesmo lugar e não citar, né? Mas, de fato, é isso que acontecia na época. As pessoas estavam morrendo por causa do Evangelho. Eu às vezes penso se essa perseguição acontecesse aqui no Brasil, acho que mais da metade, creio eu, chuto quase no ângulo, 80% dos cristãos que estão vindo na igreja, que vão na igreja, se houvesse essa perseguição tão ferrenha, eles não iam querer Jesus não. Eu acho que não ia querer Jesus, porque lá era mais ou menos assim, aceitou Jesus? Então fica preparado para morrer. Aceitou Jesus, fica preparado para morrer, porque é certo. É certo. A nossa vida aqui ela é muito curta. E Pedro vai escrever a carta mais ou menos com essa mentalidade. Vocês aceitaram a Cristo. Então eu vou revelar alguma coisa para você. No verso 4 ele começa a revelar algo maravilhoso. No verso 4, se você quiser ler aí. Ele começa a falar da grandeza daquilo que espera o cristão. O que espera o cristão é algo maravilhoso. Um céu preparado por Deus. Um céu maravilhoso que Deus preparou. E aí ele vai falando, olha, isso é algo extraordinário, isso é algo muito bom. A gente não sabe muito bem como é isso, mas é algo extraordinário. E depois ele vem falando no verso 6, olha, importa. E é necessário que vocês estejam por um pouco de tempo contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, e se acha e é provada pelo fogo, se acha em louvor, em glória, na revelação de Cristo. Ele está incentivando os cristãos, fica firme, não desiste. Vai vir perseguição, vai, mas fica firme, é só por um pouco de tempo. É só por um pouco de tempo que essa perseguição vai vir até vocês. Essa perseguição não vai ser eternamente, porque eternamente você vai estar com o seu Senhor. Então segura, espera um pouco. E aí no verso 13 que a gente leu, ele vai dando essa clareza que é algo extraordinário. Ele diz, portanto, estejais com a mente preparada. Algo extraordinário para nós. Será que nós estamos com a mente preparada hoje? Será que nós estamos com a mente preparada? Preparada para quê? Com certeza para uma batalha, para um embate, para um confronto de ideias. Hoje em dia a igreja não está fazendo mais lugar de igreja. Por quê? O papel da igreja. Porque em cima do púlpito se prega a mesma coisa que fala na rua. E não estou falando de gíria, não. Para mim não tem problema nenhum falar em gíria. Eu estou falando que a mentalidade da rua, a mentalidade do mundo, entrou dentro da igreja. Por isso que ele fala, olha, vocês têm que estar preparados. Sua mente tem que estar preparada para todo embate, para toda seta do maligno e para todo prato que vai vir para você. Esteja com sua mente preparada, porque vão vir questões que vão colocar dúvida. Aí alguns vão dizer assim, meu irmão, você não pode fazer faculdade. Ainda mais de filosofia, você vai desviar. Você vai desviar. Olha, eu vou dizer um negócio para você, filosofia, se o cara tiver meio para lá, ele vai embora mesmo. É bem por aí mesmo. Por isso que Pedro fala para a gente, olha, esteja com a mente preparada. Vai falar com um filósofo? Vamos falar. Você vai falar do quê? De Kant? Immanuel Kant? De quem que você vai falar? De alguns filósofos que estão por aí agora? Né? Não tem problema, a gente debate de ideia para ideia. O problema do cristão é que ele não prepara a mente dele para o embate. Meu irmão, vai ter embate. Vai ter embate de ideias. Não vai ter como fugir disso. Se você não preparar a tua mente para isso, certamente você vai cair na cilada. Você vai cair no engano, no engodo. A gente tem que estar preparado.
prepara a tua mente para aquilo que está por vir. Prepara. E de que forma ele fala aqui, ó? Prepara a tua mente. Estejam com a mente preparadas, pronto para agir. Pronto para agir. Agora, como é que... será que a gente está pronto para agir hoje? Essa que é a questão aqui. A Bíblia fala sobre fé e obras, e as duas andam muito juntas. E a pergunta que fica é a seguinte: a gente está agindo? Será que a gente está agindo? A gente está com a mente preparada? A gente está agindo, já que a gente tem essa mente blindada? A gente tem essa questão que está na nossa cabeça, e uma questão que é primordial. Você vai preparar a tua mente com o capacete da salvação. Você vai se armar com essa ideia, independente do que o mundo me oferecer. Isso não pode me engodar, isso não pode me levar para isso. Por quê? Porque eu tenho um céu esperando a minha vida. Eu tenho um céu esperando a minha alma. Mas mais do que isso, eu não posso aceitar isso, porque tem pessoas que dependem de mim. E essa que é a coisa maravilhosa do Evangelho. Nós não estamos mais preocupados com a salvação da nossa alma, porque a nossa alma já está salva. Pedro fala aqui, ele fala assim: vocês foram regenerados. No verso 3, ele fala: vocês foram regenerados. Vocês já foram salvos em Cristo Jesus. Então não se preocupe mais em ganhar a sua vida. Não se preocupe mais com isso. Se preocupe agora em doar a sua vida, em dar a sua vida. Em fazer com que a sua vida seja uma extensão da mão de Deus, para que as pessoas que estejam do seu lado possam alcançar a salvação. Faça isso. Comece a agir dessa forma. Comece a agir dessa forma, porque tem muita gente que fala muito e não faz nada. Tem tanta gente que acha que o Evangelho é algo bem filosófico. É mais filosófico. Vamos filosofar aqui e vamos colocar um tema, mas não é isso. Não é isso. O Evangelho é ação, é agir. É ir para cima. Ide por todo mundo. E ali justamente não é ide apenas. No original quer dizer indo. Aonde você for, você leva o Evangelho. Aí eu te pergunto, te faço a mesma pergunta de Tiago. Você tem fé? É Tiago falando, parece arrogância, né? Mostra-me a tua fé, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Parece até arrogância dele, né? Poxa, que cara prepotente. Que cara prepotente. Mas não é isso. Isso está em linha com a Bíblia toda. Está em linha com a Bíblia toda. Porque fé e obras vão andar junto. Você sabe por que tem que andar junto? Porque 1 Coríntios 15, no verso 10, Paulo vai falar o seguinte: olha, eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. E a graça de Deus que estava em mim não foi vã para comigo. Você imagina o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz ser inútil para você apenas estar sentado nesse banco e não fazer nada aí fora? Você imagina um negócio desse? Você imagina o sacrifício de Cristo na cruz para gerar crentes mornos, crentes que não têm fervor pela obra de Deus? Você imagina Jesus sanguentado naquela cruz para gerar cristãos que não sabem se sim, não sabem se não, que não tem uma posição? Eu não imagino isso. Eu imagino Cristo naquela cruz gerando crentes fervorosos, crentes que vão para cima, que agem de verdade, que não tem medo do embate da mente, porque está com o capacete da salvação e não tem problema nenhum. Inclusive não tem problema, porque eu já estou salvo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E se vier a morte, literalmente, não tem problema. Mas aqui que está o grande embate. Tem até uma questão que todo mundo diz: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Como assim? Você não tem certeza da sua salvação? Quando você olha para aquela cruz, você não tem certeza da sua salvação? Não é possível que quando você olha para o sacrifício de Cristo na cruz, você não tenha a certeza da sua salvação. E é uma questão, porque quando você olha para a sua vida, você fala assim: é impossível eu ir para o céu, cara. É impossível. As presepadas que eu dou, aquilo que eu faço, é impossível.
E realmente é impossível mesmo. É impossível. Quando você olha para a sua vida, para aquilo que você faz, para aquilo que você pensa, do modo que você age, você fala assim, não é possível. Não é possível. Mas aí você olha para a cruz, você vê Jesus doando a vida dele. Você fala assim, mano, é impossível não ir, velho. É impossível eu não entrar. É impossível. É impossível. Eu vou entrar no céu não pelo meu mérito, eu vou entrar no céu pelo mérito do Cordeiro. Por aquilo que ele fez. Não por aquilo que eu faço, porque eu não sou bonzinho. Lê Romanos 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém que faça o bem. Você escutou bem? Ninguém. Então não vem pagar de bonzinho para cima de mim, porque a Bíblia fala que você não é bonzinho. Se você faz alguma bondade, Tiago diz para mim que todo dom perfeito, toda dádiva vem de Deus. Então a glória não é sua, a glória é de Deus. Está agindo de forma boa? Maravilha. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. A glória não é tua. Para de ser bobo. A glória não é sua. A glória não é do homem. A glória é de Deus. Para a salvação é de Deus. Para aquilo que você age é de Deus. Mas de fato, a questão aqui, a central de estejam prontos para agir. Será que a gente está agindo conforme a gente pensa? Será que a gente está agindo conforme a gente pensa? De verdade. Você acredita que já, eu não sei qual que é aqui a linha escatológica da igreja, mas qual seja, não tem problema, um dia Jesus Cristo vai voltar. Você não acredita que Jesus Cristo vai voltar? Você está preocupado com a sua vida por quê? Por que você está preocupado com a sua vida? Você acredita mesmo, de fato? Acredita? Já pode soar uma trombeta e a gente sair voando daqui. Ou vocês não acreditam nisso? Amém? Acredita? Então está todo mundo doido aqui. Tá tudo certo. Está tudo certo. Mas o fato é que daqui a pouquinho vai acontecer algo na nossa vida que o mundo não vai entender mesmo. 1 Coríntios 15, ainda continuo lá. E no fechar de olhos, no piscar de olhos, vai soar uma trombeta. E a gente vai se encontrar com o nosso mestre lá no céu. Vai ser maravilhoso. Eu imagino uma mesa muito grande, aquela festa, um louvor que estava tocando aqui, a gente chorando, gente rindo, vindo recepcionar a gente. Ainda bem que você chegou. Só faltava você aqui. Só faltava você aqui. Ih, o que eu quebrei? Nada? Tá bom. Mas de fato a nossa fé precisa estar alinhada com aquilo que a gente pensa. De fato. Se é fato que a gente pensa em algo, é fato que a gente também tem que agir conforme aquilo que a gente pensa. Estejam prontos para agir. Estejam prontos para agir. Olha que interessante. Estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Aonde está a nossa esperança, meu irmão? Aonde está a nossa esperança? Tem até um hino bem antigo. Nossa esperança é sua. Já escutou isso aí, pessoal? Não? Que isso? Você é pastor mesmo? Você nunca escutou? É que você não é de igreja de pentecostal, né? Tem uns hinos lá que é... Mas falava isso, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, né? E é interessante porque aonde está a nossa esperança? Para alguns, mesmo dentro da igreja, a esperança está no salário do final do mês. Não está? A esperança está no salário, não está em Deus. Aí eu te pergunto, se a sua esperança está em Deus, e você diz que está em Deus, mas você espera tanto no seu salário no final do mês, quem realmente te sustenta? É o salário ou é Deus? É Deus ou é o salário? É Deus que te dá saúde para trabalhar e você trabalha e conquista? Ou você conquista e Deus abençoa esse dinheiro que... Fica uma pergunta aí, né? Fica uma pergunta. Eu passei um momento na minha vida muito difícil. Eu tenho 2 filhos, trabalho como pedreiro, sou empreiteiro, construo casa.
faço um monte de casa e fiquei um tempo, mas um tempo muito ruim sem emprego. E autônomo você sabe, não tem como, você não tem de onde sair. E eu sempre fui assim. A gente vai pegando casa, faz uma, fica 5 meses ali, aí fica um tempo parado, aí depois outro chama, a gente vai lá, faz. Agora, graças a Deus, a gente está começando a pegar uma atrás da outra, e isso é maravilhoso para mim. Mas chegou um tempo que, a minha esposa lembra bem disso, que eu comecei a orar dentro da igreja. Eu falei: Senhor, já faz 3 meses que eu estou sem trabalho, o dinheiro já foi, já acabou, não tem mais nada. Então assim, se o Senhor está tentando me ensinar uma lição, que possa mesmo ficar claro para mim essa lição. E eu orando ali, mas na hora que eu falei isso, me veio na mente: olha, realmente é para você entender que a sua provisão não vem do dinheiro, que a sua provisão vem de mim. É eu que te sustento, cara. É eu que te sustento. Não é o trabalho que você faz e te sustenta, não. Porque eu falei para você que ia te sustentar e vem na minha mente: faltou alguma coisa para você até agora? Seus filhos estão comendo? Estão, está tudo certo, está tudo tranquilo. E a gente pensa: como é que uma pessoa sem trabalhar consegue sustentar sua família? É Deus. É Deus. Aí, lógico, eu falei para Deus: Deus, eu já aprendi a lição, agora pode me dar o trabalho, que eu quero trabalhar. Mas essas experiências na nossa vida são marcantes. Por quê? Porque aonde está a nossa confiança? Onde a gente apoia a mão? Será que a gente apoia a mão no nosso trabalho? E aí a gente anda por um caminho muito doloroso. Sabe qual que é? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Aí tem alguns tontos por aí que falam o seguinte: maldito o homem que confia no homem. E não é isso. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando o seguinte: maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço, na sua inteligência, na sua capacidade. Não é maldito o homem que confia no outro homem. Misericórdia, a gente é irmão, eu vou confiar no meu irmão. É maldito o homem que confia no homem. Então é isso. Eu não quero confiar em mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu fui regenerado, eu fui transformado, eu fui alcançado por Cristo. Eu entendi que eu sou uma criatura tão pequena, tão frágil, tão limitado, que eu necessito que Ele me ajude, que Ele me conduza, que Ele me leve para o caminho que Ele quer. E com certeza, meu irmão, pode ter certeza que Ele tem um caminho bom para nós. Às vezes a gente quer viver segundo nossos sonhos, segundo as nossas conquistas, mas olha só que mediocridade. Porque a gente quer viver segundo os nossos sonhos, segundo as nossas conquistas, e nós que somos humanos, limitados, queremos viver isso. Aí Deus tem algo preparado para nós que é muito melhor do que isso. A vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. E há uma disputa com relação a isso. Porque as pessoas hoje em dia usam a fé para mover a mão de Deus. Não, nós vamos fazer aqui uma oração forte, que vai mover a mão de Deus, como se Deus tivesse: não vou fazer, e o crente ora e aí Deus faz. Não é isso não, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona não. Deus é seu pai, Ele quer te ensinar. Ele não vai te deixar faltar nada, Ele é teu pai. Ele é meu pai, Ele é nosso pai. Não fica tentando tretar com Deus e fazer esse braço, sabe? Braço de força. E vamos ver quem tem mais fé, se é eu ou se é Deus. Pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Não precisa usar a tua fé, meu irmão, para conquistar. Você sabia disso? Usa a sua fé para você conquistar. Vai pela fé, irmão. Você não precisa de fé para conquistar, meu irmão. Você precisa de ganância. Você precisa de ganância. É só isso que você precisa. Para conquistar é só preciso ganância. Fé é para repartir aquilo que você tem. Você tem fé? Então reparta aquilo que você tem. Fé não é para conquistar, é para dividir. Fé não é para mover a mão de Deus, é para ser submisso à vontade dEle. Fé é para isso. Você tem fé? Fé é para você se dobrar à vontade do seu Deus, e não dobrar a vontade dEle à sua. Que absurdo isso. Que absurdo isso. Fazendo Deus de escravo, de servo, de alguém que está servindo
Nós somos servos. Nós somos servos. Vamos parar com esse negócio. Quem que está no comando aqui? É Deus ou é o homem? É o homem ou é Deus? Se Deus está no comando, então é Ele que comanda. É Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que desmanda. E acabou. E acabou. Vamos adiante aqui. Como filhos obedientes, né? Ele fala aqui na glória que será revelada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes. Que glória que é essa? A glória é justamente quando Ele voltar. Ele vai voltar. Vai acontecer algo extraordinário. Olha que interessante. E aqui que é a questão. Não se deixe amoldar. Como é que a gente se deixa amoldar? Metamorfose, mudança de forma. E tem pessoas que estão se deixando amoldar. É justamente isso que eu acabei de falar. Se você se deixar com um pensamento do mundo falando para você assim, ó, você tem que ser o cara. Você tem que ser o cara. Você tem que ser o melhor de todos. Aí a Bíblia diz para você assim, cara, para você ser o cara, você vai ter que servir a todos. A mentalidade é diferente. Os padrões são diferentes. É tudo diferente. Você tem que ser um cara que, sei lá, o melhor no seu trabalho. Não, seja mesmo o melhor no seu trabalho, não tem problema. Mas arrogância não. Arrogância não. Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Sabe por que Ele dá graça ao humilde? Porque humildade está totalmente relacionada com humilhação. Humilhação. Será que a gente está se humilhando o quanto nós precisamos? Será que a gente está se humilhando de verdade? Para que Deus possa ser exaltado em nossa vida? E há uma questão que é interessante aqui. Se você não se humilhar, Deus não pode ser exaltado em sua vida. Imagina Deus usando uma pessoa totalmente arrogante. Imagina só. Aí você fala assim, pô, mas está cheio de homens e mulheres de Deus aí que estão fazendo um monte de milagre. Aí eu te respondo, bom, mas Jesus falou que milagre e sinais e maravilhas tem uns caras que Ele não conhece não. E de fato, quem que Jesus quer usar? Ele quer usar os humildes, aqueles que se humilham. A palavra lá é humus, vem de barro, humilhação. Está a fim de servir a Jesus Cristo? Humildade. Humildade. Você já viu o Rei dos Reis nessa terra? Você já viu? O que Ele fez? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas humilhou-se a si mesmo, fazendo servo semelhante aos homens. O Rei dos Reis veio na terra, serviu os homens, com toda a humildade, disse assim, vocês têm que fazer da mesma forma que eu faço, da mesma forma que eu fiz. Aí tem algumas pessoas que falam, não, pastor tem que ser servido, não servir. Né? Tem algumas denominações que são assim. Pastor é servido e não serve. Está errado, espera aí. O Jesus não é o sumo pastor? É. Ele não lavou o pé dos caras? Não lavou o pé dos caras lá? Judas, estava lá, todo mundo no meio, lavou o pé de Judas. Eu imagino essa cena. Não é possível. Judas, sai fora daqui. Sai fora daqui, cara. Não, Jesus vai lá e lava o pé dele. Lava o pé dele. Humildade. Precisamos de humildade no povo de Deus. Chega de arrogância. Chega de prepotência. Chega de eu faço, eu deixo de fazer. Se você faz, pelo amor de Cristo Jesus, glorifique a Deus. Que os homens possam ver aquilo que você faz e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos voltar a glória de novo para Ele. Senhor, a glória é toda tua. A glória é toda do Senhor. Se está acontecendo algo aqui maravilhoso, então a glória é de Deus. E Ele vem, derrama o Espírito e a gente devolve a glória para Ele de novo. E nada a nós, e graças a Deus por isso. A gente se coloca no nosso lugar e fala assim, Senhor, está tudo certo. A gente não se amoldou ao mundo, não. A gente foi transformado de verdade. A gente foi transformado.
Agora ele fala assim, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Olha que interessante. A gente tem a mudança de mente, mas a gente pode se deixar amoldar ou tomar a forma novamente do mundo quando a gente deixa os maus desejos aflorarem em nós. Existe uma questão que é muito interessante. Cara, se a gente for pegar o pecado, e tem pessoas que não conseguem tratar o pecado, porque ficam demonizando o pecado. Olha que interessante. Sabe o que é demonizar o pecado? É colocar tudo nas costas do capiroto. Tudo nas costas do capiroto. Não é o diabo. Não, foi o diabo que fez isso. Foi o diabo. É tudo diabo. Aí Gálatas vai dizer o seguinte: as obras da carne são manifestas. A quais são? Aí ele começa, uma lista enorme. E lá não tem uma vez diabo, lê lá depois. Não sei se você já leu lá e entendeu isso, mas não tem uma vez diabo, cara. Não tem uma vez. Aí o crente vem para a igreja e fala, não, estamos numa batalha espiritual e o diabo está furioso. Mas quem se deixa aflorar com esses desejos é o seu coração. Tiago 4 fala, da onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Porventura não vem disso, dos deleites dos vossos membros, dos vossos corações, que guerreiam? Está dentro de nós. Para a gente realmente sair dessa amoldagem do mundo, primeiro, a gente tem que parar de fazer como Adão fez. Não, a culpa é da mulher. A culpa é da mulher. A mulher fala, a culpa é da serpente. A serpente não tinha para quem apontar, ficou com a culpa. Não é verdade? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, a culpa é minha. Por quê? Porque quem vai tratar é você. Vai ser tratado é você. Quando a gente peca, e todo mundo vai pecar, essa que é a questão, para não se moldar aos padrões do mundo, o que o mundo faz com o pecado? O que o mundo faz com o erro? Está lá em João 3,17, ele fala, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, por quê? Porque as suas obras eram o quê? Eram más. Então eles não querem que essas obras sejam expostas. E aqueles que tiveram a transformação em Cristo Jesus, eles não querem nem saber, eles põem esse pecado na luz. Põe o pecado na luz, aí quem começa a tratar é o próprio Deus, porque o domínio da luz é dele mesmo, Pai das luzes. Então quem começa a tratar é o próprio Deus. E aí em Tiago, olha que interessante. Portanto, confessem os seus pecados, Tiago 5,16, um para os outros, e orem um pelos outros, para que sejam curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você já ouviu falar só dessa frase assim? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele deve ter até em placa de carro, em negócio de carro. Só que tirada do seu contexto, perde toda a lógica do texto. Ele está falando o seguinte: lança o teu pecado e fala, meu irmão, eu tenho debilidade nessa área aqui, ó. É nessa área aqui que eu tenho debilidade. Aí ele vai falar para você, você tem debilidade nessa área e eu tenho nessa aqui, ó. Confessai os pecados um para os outros. Aí ele fala assim, não, aí a oração do justo vai fazer muito em seus efeitos. Acabou essa conversa? Está exposto na luz? Deus está tratando agora? Então o que a gente vai fazer? A gente vai orar em cima disso. Aí sim, aí a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Aí tem alguns que falam assim, não, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Deus me dá um carro, eu sou justo. Tirou todo o contexto da história, tirou todo o peso daquilo que é a palavra de Deus. Ele está tratando de pecado. Se o seu pecado não for tratado dessa forma, esquece. E tem pecado que ainda está debaixo do tapete, enfiado lá no fundo da gaveta, e você não conseguiu ainda expor esse pecado para ninguém. Como é que Deus vai tratar se ele está lá no fundo? Como é que Deus vai tratar? O mundo é assim, o mundo esconde tudo. A gente não pode se amoldar ao mundo. A gente não pode se amoldar ao mundo. O que a gente precisa fazer de fato? Expor nosso pecado para a luz. Jogar na luz. Mas sabe o que é complicado? Que andar com Deus é meio que andar nu. Sabe? É andar nu.
Porque todas as suas vergonhas estão expostas diante dele. E o encorajamento de andar com Deus é justamente isso. Para de usar máscara. Para de ficar usando a máscara de crente. Para. Não funciona. Deus gosta de pessoas que são assim, olha, eu tenho debilidade nisso, 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 nisso. Eu não sei ser tratado aqui, aqui, aqui. Pessoas que andam com a verdade. A verdade. Se a gente ainda ficar se moldando ao mundo, escondendo as coisas más debaixo do tapete, enfiando lá no fundo da gaveta, provavelmente a gente ainda não conseguiu ser moldado segundo os padrões de Cristo. Nós temos que ser moldados segundo os padrões de Cristo. E os padrões de Cristo pedem para a gente confessar nossas culpas um para o outro. E que a gente possa orar um pelo outro. E que a gente possa ajudar um ao outro. É por isso que a comunidade é tão importante. É aqui que você vai se relacionar com as pessoas. É aqui que você vai abrir o teu coração. Falar das suas fragilidades. Falar dos seus defeitos. Falar daquilo que acomete o seu coração. E o que você vai receber? Você é um sem vergonha mesmo? Lógico que não. Você vai receber um abraço. Sinta-se bem-vindo. Somos todos iguais. Aqui não tem maior e nem menor. Debaixo da cruz de Cristo está todo mundo nivelado. Todo mundo nivelado. E a gente tem que agradecer a nossa comunidade por isso. Por isso de suma importância a comunidade. O relacionamento. Quer ver um molde do mundo? O molde do mundo é a pessoa ser individual. Individualista. Né? E aí quando você chega para a igreja, você quebra todo esse paradigma. Você fala, não pode. Não pode. Individualismo dentro da comunidade. Primeiro que, se você entrou dentro da comunidade, primeiro que você é membro. Membro de um corpo. Você é membro de um corpo. Então esquece esse negócio de individualidade. É comunhão. É pão nosso. É pecado nosso. Não é meu mais. Acabou o meu. Não tem mais meu. Meu era no mundo. Agora não tem mais meu, agora é nosso. Agora é nosso. Isso é tão importante, porque assim, você imagina um saco de cimento, 50 quilos. Olha o tanto de pessoas que tem aqui. Se uma pessoa só levar um saco de cimento, fica pesado, não fica? Fica pesado. Agora você imagina eu dividir esse saco de cimento 50 quilos para todo mundo que está aqui. Vai ficar leve, não vai? É isso que é comunidade. É isso que é comunidade. Essa é a importância. Agora, de fato, aonde está essa metamorfose? Essa metamorfose está em Jesus Cristo. A metamorfose está em Jesus Cristo. Eu queria encerrar já. Esse celular não é meu. Eu queria encerrar e queria convidar você a ler comigo. A gente já vai partindo para o final. Gálatas. Gálatas 2. O pastor abriu o culto com Gálatas 2, eu fecho com Gálatas 2. 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Na metamorfose de uma borboleta, você já deve ter percebido, tem um casulo, né? Para a gente ter realmente a mudança, aonde a gente tem que estar? Em Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Com certeza, esse casulo é a cruz de Cristo. Já estou crucificado com Cristo, preso com Ele. Preso. Já está acontecendo algo na minha vida, eu já entendi tudo isso aqui. Eu já fui regenerado, eu já fui transformado, mas ainda estou preso. Nesse casulo que é a cruz. E o que vai acontecer? É vivo. Você ainda está vivo dentro desse casulo. As pessoas falam assim, está para a cruz, está na morte. Muito pelo contrário. A morte é do velho homem, da velha criatura, dos velhos costumes, do antigo eu. Não mais eu. Começa já
a ter uma transformação total. Dentro do casulo, que é a cruz de Cristo, vai acontecer uma metamorfose. Vai acontecer uma transformação total. Em que vai entrar você e vai sair outra pessoa. E quem que vai sair aqui, Paulo fala para nós? Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nessa cruz, nesse casulo entra você e sai Jesus Cristo. E sai um molde perfeito de Jesus Cristo. Um cristão, um pequeno Cristo. Nós temos que entrar nessa cruz. Só que para entrar nessa cruz você vai ter que largar tudo isso aí, esses pecados que estão no fundo da gaveta. Esse monte de coisa que você ainda guarda aí. Esse monte de rancor que você ainda tem das pessoas. Vai ter que largar tudo isso aí. Tudo. Porque no casulo, na cruz, não vai caber nada. Não vai caber rancor, vai caber só você. Só você que vai caber lá. Você está a fim de viver a metamorfose? Você está a fim de viver a vida com Cristo? Então larga tudo. Lucas 9, 23, e dizia a todos: aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia e tome a sua cruz. Então tome a sua cruz com Cristo. Viva a metamorfose e faça com que este mundo veja de verdade quem que é Jesus Cristo. Se eles não conhecem Deus, eles vão conhecer Deus a partir de nós. Porque nós fomos transformados. Nós fomos mudados segundo a imagem e semelhança do Cristo. Se eles não conhecem Jesus, nós vamos conhecer. Se eles não conhecem a santidade, vão conhecer através da nossa vida. Se eles não conhecem o amor de Deus, é através de nós que eles vão conhecer. Se eles não conhecem a bondade de Deus, é através de nós que eles vão conhecer. Mas para isso, precisa entrar na cruz. Precisa subir na cruz. Então que Deus nos ajude a fazer isso. Que Deus nos ajude de verdade. Porque o mundo anseia por pessoas que vão mudá-lo. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então vamos viver como a luz do mundo e o sal da terra. Vamos viver como pessoas transformadas segundo a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Amém. Assim encerro. Agradeço, pastor. Deus abençoe.